Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. O meu mantra diário, né? De sempre. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou eternamente grata pela oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, de estarmos juntinhas, pela sua confiança, viu? Estamos juntas. Olha só, hoje aqui eu trouxe uma pessoa que, na real, não somos muito próximas, né? Por um lado, nos conhecemos já faz um tempo, só que nos aproximamos de uns dias para cá. E dentro da nossa conversa, em um determinado momento, ela me mandou um áudio em que teve uma parte que ali para mim foi fundamental, assim. Depois eu vou falar melhor sobre, né? E aqui é sobre esse episódio, na verdade, ele vai ser muito sobre um alerta, um olhar. Principalmente, eu acho que o que nós podemos fazer e escolhemos fazer da nossa vida perante os desafios que ela nos apresenta, né? Porque eu acredito muito que todos nós temos o nosso caminho. Eu tenho uma amiga que eu falo assim, que cada um de nós tem a sua mochilinha. E ali nós, ao longo da vida, né, desse caminho, que é tão breve aqui, o tempo está passando tão rápido, nós já estamos em agosto, né? Nós escolhemos se essa mochilinha fica mais leve ou fica mais pesada. Existem situações que nós não controlamos. Acho que no fundo nós não controlamos nada. E a vida ela vai trazendo os seus desafios e em cima disso nós escolhemos como lidar com eles ou não. Porque tudo sempre é uma escolha. A negativa e a recusa também é uma escolha. Claro que tudo tem as suas consequências, enfim, mas ainda assim é uma escolha. E tudo bem, né? Existe o livre-arbítrio. Eu não vou me esticar muito mais para que vocês possam entender do que nós vamos falar aqui, tá bom? Em primeiro lugar, Ana, prazer de você estar aqui comigo. Eu tenho mania de fazer assim. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada. No nosso podcast. Gente, a Ana, ela é uma cliente lá do Lar. Eu trabalho no Lar Vegan, como vocês sabem, né? O Lar é um restaurante vegano. E a Ana é uma cliente já de algum tempo da casa, né? E aí, quando foi na semana retrasada, né? Foi. Isso. Fazia um tempo que eu não a via, porque eu não trabalho presencial com frequência. E aí nós nos reencontramos e a Ana comentou comigo que ela, né, tá passando por um momento um pouco mais desafiador, que ela descobriu. E ela vai explicar melhor isso tudo, que ela está tratando câncer, né? Sim. Câncer de pâncreas. Desculpa. E aí, a minha mãe também já teve o câncer e se curou, né, no colo do útero. E aí eu fui dar uma dica para ela e a partir daí a nossa conversa começou a desenrolar, né? Sim. A Ana, ela é mãe de um menino. Quantos anos seu filho tem hoje? O caçula, 19 anos. Meu Deus. Ele é um autista não verbal, né? Exato, também tem síndrome de Down. O Thomas. Isso. E aí, nós vamos desenrolar a conversa por aí para que vocês possam compreender e sentir o recado. Acho que é mais ou menos por aí. Mais uma vez, minha querida, seja muito bem-vinda aqui. Muito grata por você se disponibilizar a compartilhar a sua história aqui com as meninas, com a nossa audiência, na verdade, de uma maneira geral. Porque aquele áudio que teve um áudio que você me enviou, onde você falou sobre qualidade de vida. E foi quando eu escutei aquilo que você comentou comigo, eu falei, é sobre isso. Mas nós vamos chegar lá. Certo. Conta pra gente como foi tudo isso. Tá. Primeiro, eu só queria te falar, assim, que a gente se conhece há pouco tempo, assim, mais frequentemente, que a gente se falou mais vezes. Isso.
Mas a gente se conhece há muito tempo, não se sabe quanto, né? Que a gente não sabe muito da vida. A gente pensa que sabe, mas assim, o tempo que eu te conheço, todas as vezes que a gente se falou, foram coisas muito rápidas, mas foram muito significativas. Você nunca me falou de uma unha quebrada, você sempre me falou de sentimento. E isso sempre criou uma conexão entre a gente. Assim, sempre quando eu olho no seu olhar, eu vejo você. Ai, gente, que linda. Então, assim, quando eu falei pra você do meu câncer, não foi à toa. A gente só estava pagando uma conta e eu senti que você, né? As pessoas olham e percebem que eu tô um pouco diferente, que eu tô um pouco mais magra, que eu tô um pouco, talvez, com o rosto um pouco mais abatido. E eu sinto nelas, assim, ou não, uma curiosidade, assim, que pode ser ou uma curiosidade aleatória, mas pode ser uma curiosidade, assim, profunda, de sentimento. E eu senti que eu queria te contar, porque eu quero contar para as pessoas que eu tenho uma conexão. E foi o seu caso. Por isso que eu te contei, não foi à toa. Tá? Então, assim, agradeço a dica que você me deu. E a partir daí eu já estabeleci outros caminhos, assim, de tratamento que eu tô indo atrás. E, assim, tô sempre indo atrás da cura, porque a cura é provavelmente o que a gente veio fazer no planeta Terra, né? A gente deve estar sempre procurando a cura. Então, é por isso que eu acho que a gente tem essa conexão. Então, não é à toa, nada é à toa, né? Ai, gente, que fofa. Sua linda. Então, é isso. E eu percebo que você tem esse olhar, assim, também para as outras pessoas. Então, assim, a gente vai criando conexões com pessoas, assim. E eu acho que a gente vai ficando cada vez tão expert nisso, que vai ficando muito prazeroso, assim. Que cada vez a gente conhece mais pessoas legais, assim. Muito bom isso. Que fofa. Muito satisfatório. Bonitinho. Então, quer perguntar alguma coisa para começar? Não, pode ficar à vontade. Por exemplo, vamos lá. Você conta aí, assim, da sua história. Você é mãe solo. É mais para no sentido de contextualizar as pessoas. E aí vai trazendo para esse seu momento atual. Tá. Assim, eu Sinta-se tenho à vontade. Tive 4 filhos ao longo da minha vida, né? Um deles já partiu, já está esperando do lado de lá. E eu tenho 3 que ficaram aqui comigo. Tenho o caçula, que tem a síndrome de Down e o autismo, né? E é um amor da minha vida, uma pessoa que me ensina muito, muito mesmo, né? Que a gente acha, né? Que isso é uma forma, assim, romantizada de falar, não, que ele me ensina muito. Não, ele ensina de verdade. Ele ensina cada vez que eu coloco uma comida na mesa e ele ainda nem viu o que é a comida e ele já está com um sorriso no rosto porque ele sabe que ele vai se alimentar e ele sabe que aquilo foi feito com amor. E, sabe, assim, isso é uma realização, assim. Quantas pessoas têm um filho que todas as refeições dão um sorriso de orelha a orelha? Quantas pessoas têm esse privilégio? Então, assim, é um aprendizado. É claro que a gente escolhe se a gente vai aprender ou não. Eu podia simplesmente ignorar esse fato, mas assim, eu não consigo. Assim como eu não consigo olhar para um bife e não lembrar que é uma vaca que estava lá mugindo, de repente teve que parar de mugir. E, né, que assim, eu acho que os veganos têm essa coisa, assim, né? Eu sou vegana, né? Há mais de 20 anos. E às vezes as pessoas falam, mas eu nem lembro. Aí eu penso, né? E eu não consigo não lembrar. Mesmo que eu quisesse, eu fizesse um esforço, eu não consigo. Então, eu não consigo ignorar algumas coisas, assim. Eu não consigo ignorar olhares, né? E aí o meu filho, assim, ele representa para mim muito a letra da música do Lulu Santos, que fala assim, nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sons. Essa música é linda. E tipo assim, os silêncios dele falam muita coisa. E aí os sons também falam muita coisa. Ele e é ele um não fala autista palavras. não verbal, né? É isso. Ele não fala nenhuma palavra articulada. E isso é uma coisa também que é um paradoxo para mim, que eu fui fazer faculdade de fonoaudiologia quando eu resolvi com 17 anos. E isso foi muito anterior à vinda dele. Ele nasceu, eu tinha 34. E eu nem imaginava também que ele seria não verbal. E à medida que ele foi se desenvolvendo e ele não foi falando, aquilo me angustiava muito. Embora eu não exercesse a profissão, porque
caminhos me levaram a não exercer minha profissão, mas eu gostava muito da minha profissão e eu sempre continuei estudando, estudo até hoje. Terminei uma pós agora em transtorno do espectro autista em fonoaudiologia. Bacana. Estudo muito, assim, e eu sei que, no mínimo, vou aplicar com ele os meus conhecimentos. Mas ele foi um desafio para mim, para lidar com a minha própria incapacidade. Porque, assim, não importa se você é fonoaudióloga. Se o seu filho tem uma incapacidade de falar, você vai ter que descobrir outros caminhos de se comunicar com ele, que isso também faz parte da fonoaudiologia, inclusive, porque a gente não se comunica só através da fala, muito pelo contrário, a gente se comunica muito mais através de outros sentidos, do olhar, por exemplo. E ele me ensina muito isso, então ele olha para mim, eu sei o que ele quer. E isso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E isso, assim, me torna uma pessoa, assim, muito mais apta para trabalhar com pessoas como ele. Né? E para entender também o quanto isso é desafiador, o quanto isso também às vezes é cansativo. Sim. Porque assim, a palavra ela pode ser até menos significativa, e muitas vezes, mas ela resume, né? Então, por exemplo, você quer ir no banheiro, banheiro. Sim. E se não quer, às vezes você tem que olhar vários gestos que vão te levar a isso. Então, eu tenho que ficar muito mais atenta. Eu tenho que ter um olhar muito mais atento. Eu tenho que, às vezes, estar fazendo outra coisa. Enquanto se ele falasse banheiro, eu pudesse estar olhando até para a televisão. Mas quando ele tem que me dar vários sinais para explicar que ele quer ir no banheiro, eu tenho que ficar atenta à televisão e a ele. E isso me faz uma pessoa mais ligada na vida, né? Mais ligada no mundo, assim. Eu tenho que estar mais conectada. Porque senão eu não vou cuidar bem do meu filho. E ele é... né, um presente que eu ganhei, então eu tenho que cuidar bem dele. E ele já está com 19 anos? Está com 19 anos. Meu Deus, como o tempo passa. E ele, assim... Um rapaz. É um rapazinho, ele ainda tem dificuldade motora, ele tem dificuldade de equilíbrio. Então, é um desafio sair com ele, né? É um desafio para a gente ter uma vida social, né? O pai dele, que era uma pessoa que eu era extremamente apaixonada, fui... E, assim, demorou muito para eu me perdoar, porque eu não imaginava o quanto que ele poderia ser frio no momento que ele tivesse um filho com uma deficiência. Porque era uma pessoa que, para mim, assim, para os olhos da sociedade, uma pessoa que tinha uma cultura, tinha até uma pós-graduação numa universidade renomada. E aí, de repente, a pessoa rejeita o próprio filho. E aquilo, para mim, foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida, assim, que eu não imaginava. Aquilo para mim é assim, às vezes eu chego a pensar, até hoje eu não acredito, sabe? Às vezes eu conto, assim, parece que eu tô contando uma ficção. Porque para mim é inimaginável que uma pessoa possa ter essa atitude, mas eu vivo isso. Então, assim, às vezes parece que eu tô planeando, assim, né? Na realidade, quando eu lembro desse fato, assim. As pessoas falam, mas esquece isso. Não dá para esquecer, porque, assim, todo lugar que eu vou, eu falo, cadê o pai? E aí, por que o pai não está ajudando? Por que o pai não está aqui? E, assim, porque ele não tem pai, né? Ele tem um genitor que se recusou a ser pai. E aí tem o Dia dos Pais, em que a pessoa fala, parabéns para todos os pais. Não, parabéns para quem tomou a decisão de ser pai. Para quem foi só genitor, sinto muito. Perdeu uma grande oportunidade. E no Brasil, assim, a gente tem muitos casos de pais que não registram seus filhos e muito mais ainda que só registram. Sim. E mesmo até os que convivem, muitas vezes, só registram também. Então, assim, é triste falar isso, mas, assim, é a realidade que eu vivo. Então, assim, eu tive que ir atrás de um trabalho, não era a função que eu queria exercer na minha vida, eu queria trabalhar com pessoas mais no sentido da educação e da saúde, aí eu tive que trabalhar com números, né? Que é uma coisa que eu também gosto, assim, também sou fascinada por número. Mas, assim, não era o meu foco. E aí, fui trabalhar no banco para suprir as necessidades da minha família, porque eu não tinha outra alternativa, era eu ou eu. E nesse caminho que você começou a trilhar, né? Porque os autistas têm nível de suporte, né? Que falam. Sim. O Thomas, ele é nível de suporte... muito substancial. Existem 3. Todos os autistas, né? Existe até, assim, uma polêmica muito grande envolvendo agora o diagnóstico tardio de autismo. Estava até conversando com um psiquiatra na semana passada.
Se confunde um pouco neurodivergências que podem acontecer com o autismo real, né? Existem até famosos que se dizem autistas aí, mas a gente tem que diferenciar que autista, para ter os direitos do autista, para poder exercer os direitos, etc., ele tem que ter um prejuízo real na vida dele. Não basta a pessoa falar, não, mas eu tenho muita dificuldade para falar, mas eu tenho muito determinado mania que eu não consigo controlar. Tá, mas se você consegue controlar, se você consegue falar ainda com dificuldade, se aquilo não exerce uma grande dificuldade na sua vida, isso ainda tá dentro de um espectro, porque todo mundo tem neurodivergências, ninguém é igual, né? Isso é assim, o colorido da vida, né? Todos nós somos diferentes. Então, assim, o transtorno do espectro autista, ele já abrange um espectro dentro desse espectro geral de todo mundo. E aí, o transtorno do espectro autista tem crianças que têm que ter algum suporte, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem arrumar uma mala para ir viajar, elas não conseguem se organizar para isso. Elas falam, eu vou viajar, mas eu não sei que tipo de roupa que eu tenho que levar, eu não consigo. E aí ela fica travada naquilo, ela fica com uma grande dificuldade para fazer aquilo, ela precisa de alguém que ajude ela a fazer aquilo. Uhum. Por exemplo, existe o suporte substancial, que é uma pessoa que ela, por exemplo, ela consegue frequentar a escola, mas ela tem que alguém levá-la para a escola. Ela não consegue chegar até a escola sozinha. Certo. É perigoso ela atravessar, ela pode não conseguir prestar atenção no farol, etc. Então, ela já tem um suporte médio. E tem aquelas pessoas com suporte muito substancial, que são as crianças como o meu filho. Que ele precisa, desde a hora que acorda, que eu leve ele até o banheiro, até o café da manhã, que eu coloco o aparelho nele, que eu tiro o aparelho do dente dele, que eu dê a comida para ele, que eu leve até a cozinha, tudo isso. Todas as coisas, praticamente, né? Ele faz pouquíssimas coisas, assim. Quando ele dá um saltinho de evolução, assim, a gente dá uma festa. Porque, assim, são poucas coisas que ele faz sozinho, né? Menos o sorriso e o olhar, que são maravilhosos, que ele aprendeu. Demorou. Meu filho se queixava, né? O segundo filho, o Eduardo, falava assim, mãe, ele não sorri. Porque o sorriso social é com 2 meses, mais ou menos, né? E ele foi sorrir mesmo, ele já tinha uns 9, 10 meses. Então, a evolução dele, pelo fato dele ter síndrome de Down mais o autismo, tudo foi um pouco mais tarde. Mas, em compensação, o sorriso dele agora dá de 10-0 para qualquer um, né? Então... Que graça. E aí você... porque, assim... lógico que... tem os seus desafios, né? E é um aprendizado também. Sim. Né? Porque é uma situação nova, é um mundo à parte. Sim. E onde você passa a desenvolver uma comunicação que vai além, como você falou, né? Através do olhar, através da sua percepção. É claro que muitas vezes, penso eu, que... porque... nós temos os nossos momentos. Todos nós não ficamos bem todos os dias o dia inteiro, né? Então, de repente, você está numa situação de um pouco mais de estresse, ou chateado, ou cansado, enfim. E, de repente, você está ali voltada para si naquele momento. E aí, você também tem que estar atenta a qualquer sinal dele diferente. Porque, às vezes, ele... tem uma necessidade específica que ele não consegue verbalizar. Então, além de você lidar com as suas próprias questões naquele momento, que há momentos que nós precisamos de acolhimento, de silêncio, de nós nos preservarmos um pouco, só que você também tem que estar disponível ali para ele. Porque, como você disse, se ele verbalizasse banheiro, eu poderia estar lá envolvida com alguma outra coisa, mas ele verbalizando isso, eu já ia poder atendê-lo naquela necessidade daquele momento, né? Mas como não é o caso, se torna mais desafiador, só que também acho que ao mesmo tempo que o desafio é maior, penso eu que a comunicação que vai além da fala, que é limitada, ela é essencial, mas ela se desenvolve em outros aspectos que acho que a nossa mente não consegue mensurar, por exemplo. Como você falou, através do olhar, do sentir, de um gesto, porque eu acho que quando os seres humanos desenvolvem algo dessa forma, é porque são ligações que são mais além. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu conheço fulano pelo olhar.
Eu vejo que ele olhou, já vi que não está muito bem, né? Se nós desenvolvemos isso dentro de uma rotina, quem dirá numa situação dessa que são ligações de alma, né? Sim. São ligações mais profundas, sem romantizar, porque, como eu disse, tem os seus desafios, claro que sim. Porque mesmo, penso eu, e aqui é uma leiga falando, né? Imagina, mas que uma pessoa que esteja numa condição dessa, ela pode não se expressar, não verbalizar, só que ela sente. Sim. Ela sente. Muito. E aí, ela tenta encontrar maneiras, de alguma forma, de expressar aquilo que ela sente. Seja uma alegria, através de um sorriso, seja uma dor, uma raiva, ou qualquer coisa do tipo, né? E essa pessoa tenta, de alguma forma, e você é o ponto de apoio dessa pessoa. Né? Então, a ligação entre vocês ali é uma ligação de almas muito profunda, forte. Muito intrínseca, né? Que é de vocês. Sim. Você tocou num ponto importante, assim, é muito cansativo. Eu não vou falar que, assim, que é só flores, só aprendizado, só coisas boas, não. É cansativo porque, assim, a gente é muito egoísta, né? Nós somos muito egoístas. A gente não tem consciência do quanto que a gente é egoísta, né? Hoje mesmo eu estava lembrando de uma situação que eu estava contando assim, que a gente às vezes tem umas choques de realidade que você fala assim, nossa, como eu sou egoísta. E dói sentir isso, mas é a nossa realidade de ser humano. Estava contando um caso assim, que o próprio Thomas estava internado, que ele estava com uma pneumonia bilateral. E ele teve uma internação que ele foi diretamente para UTI. E ele tinha apenas 7 meses de idade. E eu nunca tinha tido uma experiência na família de uma pessoa que tivesse ido, nem um idoso, nem nada, que tivesse ido diretamente para UTI. Eu fiquei extremamente assustada. Quando eu cheguei no hospital, eu estava no trabalho, fui avisada que ele foi internado. Quando eu cheguei no hospital, falaram que ele estava entubado numa UTI. E com apenas 7 meses. Com uma pneumonia bilateral e atelectasia. Significa que os 2 pulmões dele estavam afetados e eles estavam colabando. Ou seja, se ele não tivesse sido acudido com muita urgência, ele seria, provavelmente, ele iria à falência, né, pulmonar. Então, ele foi entubado. E aí, depois de uma semana, tentaram fazer a extubação, não conseguiram, ele ficou mais um tempo. E ali eu fiquei convivendo com muitas famílias, né? Tinha umas 8 crianças internadas, ficavam todas no mesmo salão. E eu estava lembrando dessa situação que, assim, tinha 2 crianças que estavam internadas na mesma época. Uma criança que tinha uma doença cardíaca congênita e uma criança que nasceu já com HIV adquirida da mãe. E as 2 crianças, a que tinha HIV, assim, dava uma pena enorme porque a gente não podia chegar perto e a família não visitava. E a gente queria, né, até chegar perto da criança para dar um pouquinho de aconchego, de acalanto, cantar uma musiquinha, né, como eu fazia pro meu, mas não podia. E o outro tinha uns pais, assim, super jovens, então, assim, olhava, assim, para eles e falava, meu Deus, né, que triste que deve ser estar com um filho com uma doença congênita do coração, assim, no UTI. E assim como eu também estava, né, então, assim, todos tinham histórias, assim, bem difíceis para lidar naquele momento. Só que, assim, desses 8 casos, tanto esse que tinha uma doença cardíaca quanto o bebezinho com HIV, os 2 faleceram. Nossa. E eu me lembro, assim, com muito pesar de que, assim, foi uma dor muito, né, forte, assim, saber das 2 perdas, mas ao mesmo tempo eu tive uma consciência ali que não era a dor tão forte quanto se tivesse sido meu filho. E aquilo ali dá uma noção pra gente, assim, da nossa limitação enquanto, assim, sensibilidade. A gente fica dolorido, mas não é a mesma dor. Então, é a nossa limitação de ser humano, né? A gente não é tão, assim, por mais que a gente pense que a gente é muito generoso, a gente não consegue ser tanto. A dor das pessoas que a gente convive, da perda das pessoas que a gente convive, dói bem mais do que se a gente não convive. E isso, assim, é porque uma se criam elos, né? Aí tá. Aí você foi seguindo a sua vida, né? Sim. Sempre se cuidou, né? Você falou
nadar, não é? Alguma coisa assim? Eu gosto de nadar, né? Eu sempre, assim, fui bem ativa, né? Eu nunca, assim, pratiquei um esporte, assim, regularmente, assim, mas eu sempre fui muito ativa. Eu nunca tive carro, então eu sempre andei bastante a pé para realizar todas as atividades, né? De fazer compras, de sair para passear e tudo. Então, muita coisa a pé. Então, isso aí, para mim, já exclui bastante o sedentarismo. Mas, fora isso, assim, eu gosto muito de nadar. E gosto muito, assim, de conhecer novos esportes. Então, vira e mexe, assim, eu tô tentando aprender alguma coisa diferente e tal. Mas nadar é o que permanece, assim, com mais frequência, né? Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, uma piscininha, assim, eu sempre dou minhas braçadas. Então, aí você sempre teve esse estilo de vida não sedentário, ia trabalhando, vegetariana, há 20 anos vegana. E cuidando, né? Seguindo com a sua vida e com seus desafios. E seguindo, e vivendo, né? Sim. Sendo lá mãe, sendo pai. Sim. Tentando ser mulher às vezes, quem sabe, né? Bem pouco. Acabou, essa parte ficou um pouco de lado. Tanto é que, assim, ano passado foi um momento de virada de chave na minha vida, assim, desde o início do ano. Na verdade, assim, desde a pandemia... Eu fui obrigada a ficar em casa, porque lá no meu trabalho eles, tipo, meio que forçaram a parada. E eles obrigaram a tirar tudo quanto era férias e todos os benefícios para ficar em casa pessoas que tinham alguma fragilidade ou familiares que tinham alguma uma fragilidade, para que não tivesse risco de pegar a Covid. E aí, nessa fase, eu fiquei vendo muitos vídeos, muita gente debandando do CLT. Falava assim, gente, não aguento mais, agora que eu tô aqui com a minha família, eu tô vendo que eu consigo fazer umas outras coisas que eu deixei para trás, outras coisas que, né, que eu me interessava, e a rotina foi tomando conta, e agora eu quero retomar isso. E aí eu ficava com uma inveja enorme, falava assim, eu tenho que ter essa coragem, eu tenho que fazer isso. Mas é que me faltava mesmo recurso, tanto interno quanto externo, para poder fazer, né? Eu não tinha ninguém que me desse um apoio, assim, direto, falasse assim, vai, se joga. E também não tinha um apoio externo, porque eram recursos materiais mesmo, né? O meu trabalho, apesar de não ser um salário muito grande, eu estabilizei num ponto da carreira, porque eu não queria subir mesmo, não era o meu perfil. Mas eu tinha uma estabilidade de salário, eu tinha convênio médico, eu tinha vale-refeição, vale-alimentação, ou seja... Eu tinha garantido o pão nosso de cada dia ali. Mora você, o Thomas... E o Eduardo, os dois mais novos, né? Tá. O mais velho saiu um pouco mais cedo de casa. Okay. E aí, assim... E um tinha saído antes ainda, né? Que foi o rapazinho que saiu correndo. Mas aí, assim... No caso, eu cuidava desses dois desde que eles eram pequenos. Porque o pai simplesmente... né? Decidiu fazer outras coisas da vida. E aí, eu fiquei com eles e tive que abraçar esse trabalho, tive que ver as coisas boas que eu podia extrair desse trabalho, né? Então, eu tentava ter um contato bom com as pessoas e tal, e exercer a minha humanidade ali, independente de qualquer outra coisa. Mas era muito difícil, porque é um ambiente que te obriga, né, a ter um certo perfil, assim. Aí, fica querendo torcer para ser outro perfil. E aí eu já estava me sentindo sufocada e na pandemia isso ficou assim gritante. E aí eu estava tentando sair, assim, não via como. E aí em 2024 teve a perda da minha mãe, né? E a perda da minha mãe, assim, mexeu muito comigo, mais do que eu imaginava que mexeria. Porque eu já não morava com ela há muitos anos. E às vezes a gente tinha um pouco de conflito, porque a gente era bem diferente em alguns aspectos. Mas, assim, eu olhei para ela e eu vi, assim, que ela tinha desperdiçado, no meu ponto de vista, né? Certo. Um pouco da vida dela, assim, em casa, queixosa de coisas, sem aproveitar mais, eu acho, o sumo da vida, que eu acho que a gente pode aproveitar. E aí eu lembrei que, assim, eu não queria fazer isso da minha vida. Eu falei assim, já estou há 18 anos, na época o meu caçula já estava com 18 anos, já estou há 18 anos. E logo que ele nasceu, alguns meses depois eu já entrei nesse trabalho. Então, eu estava fazendo aniversário, assim, 18 anos do nascimento dele e 18 anos que eu estava nesse trabalho que não me satisfazia e que, ao contrário, assim, eu ia para lá e ainda era esculachada, assim, né?
frequentemente. E era muito desagradável, porque você tem que estar com uma força, né? Que nem você estava falando da força, você tem que estar... Tem dia que você não tá tão bem. Tem dia que você não tá tão bem para você receber uma agressão gratuita. Só porque você não tem um perfil X. Eu não tinha um perfil X. Eu nunca falei que eu tinha um perfil X. Eu não vendi esse perfil X. Certo. Eu fiz um concurso, entrei e aí... Ah, não, mas se você não tiver esse perfil X, sai. Sabe? Tipo assim, as pessoas acham que concurso é mil maravilhas, mas não é tão assim. Porque você pode não ser mandado embora, mas você pode ser cutucado o tempo todo, que ó, talvez seja pior, né? Eu tenho lá minhas dúvidas. Então, eu tava nessa situação. E aí eu falei assim, não quero mais isso. Pra mim, chega, né? Eu passei por uma agressão, um dia eu falei assim, foi a última. O dia que eu passei por essa agressão, eu falei assim, foi a última, não quero mais. Já passei por várias agressões na minha vida, essa eu não vou aguentar mais. E aí eu fui embora dali, chorando, fui até um psiquiatra, assim, em lágrimas, assim, não conseguia nem falar. Porque, assim, eu não suportava mais passar por aquelas coisas em função da minha família. Era o que me sustentava ali naquele lugar. E aí eu falei, não tô aguentando mais. Aí eu fui diagnosticada, assim, com burnout. E aí eu fiquei numa licença médica. Aí eu até falava pra minha psicóloga, nossa, mas eu tô me sentindo mal, porque parece que eu tô mentindo pra alguém, porque eu já queria sair mesmo. Aí ela falava assim, não, você está doente. Você não tá conseguindo raciocinar, você não tá conseguindo pensar, você não para de chorar. Sabe? Tipo assim, você ficou 18 anos pra tomar essa decisão, isso não é normal. Então você tem que primeiro se curar psicologicamente, tomar seus remédios, fazer seu tratamento, aí você faz o que você tem que fazer. E aí, ela estava certa, várias pessoas também me deram o mesmo conselho e eu percebi que eles também estavam certos, porque realmente eu não tinha condições de iniciar um trabalho na sequência. Você precisava de um tempo. E nesse tempo, o que eu fui fazer? Assim, nesse trabalho, assim, esse sufocamento que eu sentia, tinha a ver também com a qualidade de vida. Eu não conseguia fazer um exame sequer, tranquila, porque como eu não tenho carro e o trabalho era horário comercial, aí você falava, vou chegar um pouquinho atrasado para fazer um exame. Como assim? Não tem como. E tal. E aí, sabe, era um drama. E aí eu economizava às vezes que eram estritamente necessárias. Quando meu filho estava com uma febre, quando meu filho estava doente, né? Toda a falta que eu tinha que dar, eu deixava para as extremas urgências. Então, eu fui protelando os meus exames, as minhas coisas. Eu estava com um exame para fazer de útero há mais de um ano atrás, que eu não fazia porque não conseguia fazer. Mas você tinha algum sintoma? Eu estava entrando na menopausa, então quando você entra na menopausa é bom sempre fazer os exames, né, de rotina, para saber se tá tudo bem e tal. Fica a dica, viu, meninas? Veja só. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Você que está escutando a história da Ana e está achando bem interessante, tá inscrita aqui? Não? Se inscreve aqui com a gente. Tem o Instagram também, o @batepapoedi. Fica junto aqui comigo que, ó, você não vai se arrepender. Então, eu tinha tido uma dor, assim, um dia, eu passei por um estresse, num dia. No dia seguinte, eu tive uma dor muito forte abdominal. E aí, durante o trabalho, eu tive que sair do trabalho, porque eu estava com uma dor insuportável, tive que ir para o pronto-socorro. Fui para o pronto-socorro e, assim, fizeram vários ultrassons e não perceberam nada de diferente, a não ser um pequeno espessamento uterino. Aí, eu fiquei com esse espessamento uterino, aí eu fiquei com esse diagnóstico, né, de que havia um pequeno espessamento. Fui até a ginecologista e ela falou, vamos investigar isso, que realmente está um pouco espesso para a sua faixa etária, que geralmente ele vai ficando mais fino conforme a idade. E aí, de fato, ela constatou por um outro exame que estava espesso. E aí ela mandou fazer um terceiro exame, que é um exame um pouquinho mais invasivo, que tem que fazer anestesia e tal. Só que esse exame necessitava de uma falta no trabalho. E aí eu fiquei assim, entre as duas coisas, né? Primeiro que eu evito ao máximo assim, coisas mais invasivas. E segundo que tinha que faltar e tal. Aí o que eu fiz? Eu fiquei protelando e tal e pensei, vou pedir uma segunda opinião. Aí fui pedir uma segunda opinião e tal. E aí nisso foi passando o tempo. Aí fazia 1 ano já que eu tinha ido nesse exame. E eu passei... 1 ano? 1 ano. E quando eu entrei de licença médica. E aí eu passei na médica e falei assim, olha, eu tô com esse exame pendente para fazer.
E eu já passei até numa segunda médica, ela confirmou que eu deveria fazer, agora eu tô vindo aqui até você. E nesse espaço, desculpa te interromper, mas nesse espaço de tempo você sentiu mais algum desconforto ou não? Não. Você não só senti sentiu nada. aquela dor pontual daquela vez, fez o exame e constataram o útero mais espesso e não sentiu mais nada. Não, do útero não. Aí o que eu senti, assim, eu senti muito cansaço. Mas assim, o cansaço que eu sentia, eu sempre achava que tinha a ver com o meu estresse. Porque o trabalho era extremamente estressante. Eu já chegava de uma rotina cansativa de dentro da minha casa, né? Pelos fatos que a gente já conversou. E eu chegava num lugar que não tinha nada de acolhimento. Assim, era chicote mesmo. E aí eu tinha que fazer todo o trabalho e tal. E aí eu chegava em casa, assim, exausta. E aí eu achava, assim, que era menopausa, estresse, assim, já desgaste desse trabalho já, né, pelo tempo cumulativo e essas coisas. E aí eu comecei também a notar uma digestão um pouquinho mais lenta. Mas tudo isso eu atribuía a essas coisas, estresse, menopausa e cansaço. Só que aí a médica pediu, né, vamos fazer um check-up, né? E eu falei pra ela, olha, eu tô até pensando em sair desse trabalho, porque eu não tô aguentando mais essa pressão toda. E aí ela falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo um check-up, né? Talvez você fique um tempo sem convênio, etc. Falei, claro, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer um check-up. E aí ela pediu ultrassom de abdômen, ultrassom de útero e tal. E no de abdômen surgiu um cisto. Certo. E a partir desse cisto, ela falou assim, é bom você investigar, porque um cisto no pâncreas pode ser perigoso. E aí, né, aí, quando ela fez essa constatação, me encaminhou para o médico, aí eu fui num gastro e ele falou assim, calma, né, só um cisto, tal. Eu falei, mas a minha mãe teve esse mesmo diagnóstico, a minha mãe teve um tumor, e inclusive foi fatal no caso dela, muito rápido, inclusive. E aí ele falou assim, olha, o seu caso não tem nada a ver, você tá ótima, tal. Minha mãe tinha tido icterícia, eu não tava com icterícia. Ele falou assim, não, seu caso é completamente diferente, fica tranquilo. Eu fui fazer o exame. Quando eu voltei, eu tava... quando eu voltei para pegar o retorno, né, para pegar o retorno do exame, eu tava realmente com um tumor no pâncreas, exatamente igual ao que minha mãe teve. E aí, para mim foi um choque, assim, porque a gente sabe que uma vida, né, uma vida mais saudável não garante nada. A gente tá aqui assim por um tempo, né? A gente não vai ficar para semente. Mas, ou ao contrário, a gente vai ficar e vai virar uma semente, enfim, não sei. Mas o fato é que, assim, eu levei um susto. Eu sempre imaginei que eu ia ter uma vida longeva. Todos os meus parentes têm uma vida muito longeva. Ninguém falece né, mais cedo, assim. E ninguém teve uma doença grave com 52 anos, como era minha idade no ano passado. Aí eu pensei, nossa, mas sempre me alimentei com vegetais. Eu sempre achei que eu estava mais protegida do câncer que a maioria das pessoas. E eu estava com 2 cânceres, inclusive. 2? Um no útero e um no pâncreas. É mesmo? Exato. 2 cânceres. Nossa. E aí, só que assim, o que aconteceu? A partir de então, às vezes eu até esqueço que eu tô com câncer de útero, por quê? O câncer de pâncreas, ele é muito mais agressivo. Ele é um dos mais agressivos que tem. E aí, a gente, assim, até quando eu falo com um profissional de saúde, ele já meio que paralisa, assim, porque sabe o quanto que é grave, o quanto que é fulminante, assim, e agressivo. E quando quando a médica, a ginecologista me falou, ela na hora, assim, ela já falou, depois se for fazer, o caso do útero era só tirar o útero que estava resolvido. Mas ela falou assim, vamos ver primeiro como é que vai ficar o do pâncreas, porque dependendo a gente faz uma cirurgia só e tal. Quando eu cheguei e falei com o oncologista, ele falou assim, esquece o útero. O útero é fichinha perto do pâncreas. A gente vai tratar o câncer de pâncreas. Exato. E assim, o tratamento do câncer de pâncreas, ele também acaba atingindo o útero, né? Então, a quimioterapia que você faz, ele atinge o corpo todo. Inclusive, ele atinge partes do corpo que não tem nada a ver com o assunto, né? Exato. Que é essa parte chata da quimioterapia. Eu falo que é um tiro de bazuca, né? Se não matar a pessoa... Se a pessoa sobreviver, ela sara do câncer, né? Então, aí eu fui fazer
comecei a fazer os exames para poder fazer a cirurgia do pâncreas. Porque o tratamento do câncer de pâncreas constitui basicamente na cirurgia. Então, se ele é descoberto muito no início, é feita uma cirurgia e está feito. Mas isso são pessoas extremamente sortudas. Que foram lá, tinham engasgado com um espinho de peixe, descobriram que estava com um negócio lá de meio centímetro e tiraram. Porque a grande maioria descobre e já está num ponto que não consegue mais fazer a cirurgia. Porque ele não tem sintomas específicos, é isso? Não tem sintomas. Além de não ter sintomas, os sintomas, quando tem, são muito sutis. Eu tinha alguns sintomas bem sutis e eu acho que eu tenho uma percepção muito né? Pratico yoga faz muito tempo, tal. Então, eu tenho muita autopercepção. Então, eu percebi algumas coisas muito sutilmente no meu corpo, assim, como, por exemplo, essa digestão mais lenta, mas era uma coisa muito sutil. E aí, assim, além de ter essa questão de poucos sintomas, ele é rápido, ele, assim, cresce rapidamente. E tem o problema que ele atinge veias ali, a vascularização do nosso corpo, que são muito importantes. E a cirurgia de qualquer câncer, ela não pode ser parcial, ela sempre tem que ser total. Então, você vai tirar um câncer, você não pode tirar um pedacinho do câncer, senão você vai instigar ele a crescer mais. Então, tem que tirar sempre o total. E ali, no pâncreas, ele está bem numa região que passa as veias assim no seu corpo todo. Então, o cirurgião falou assim, o problema ali é que se vai tentar mexer, de repente, assim, como se explodiu uma bomba, sabe? Tipo assim, estoura ali e não consegue estancar o sangue e você morre. Então, é uma cirurgia que é delicadíssima. E se não tirar todo o câncer, não adianta fazer. Então, ninguém quer fazer a cirurgia para não ter nenhum resultado benéfico para o paciente, né? E aí, o que acontece? Eles falaram para mim, já atingiu. No seu caso, já atingiu essas veias. Embora ele fosse pequenininho, tinha 2 centímetros só, mas já tinha atingido. Então, ele falou assim, a chance que a gente tem é fazer um pouco de quimioterapia. Fazemos algumas sessões e, às vezes, a quimioterapia ela dá uma limpeza ali naquela região das veias. Se ficar só a região do tumor no pâncreas, beleza, fazemos a cirurgia e tá ótimo. Caso contrário, não tem muito mais o que fazer. E aí, no caso, eu fiz umas 8, 9 sessões de quimioterapia. O tumor até diminuiu e foi marcada a cirurgia para fevereiro deste ano. Aí foi feita a cirurgia. Quer dizer, você fez? Foi feita uma abertura do abdômen. Porque quando o médico abriu, ele achou que não dava para fazer a cirurgia. Ele viu em loco, né? Com os próprios olhos, assim, não dava para fazer. E ele fechou. Ele fez umas biópsias, aproveitou que estava aberto, fez umas biópsias, assim, achou que já tinha tido metástase no fígado. Depois deu negativo, as biópsias. Mas, assim, o exame mesmo... A cirurgia mesmo de extirpar o câncer não foi bem sucedida. Fechou. E aí veio um oncologista falar comigo, né? Ele falou assim, olha, infelizmente agora é tratamento paliativo. Ele falou isso para você. E aí, no caso... oncologista. E aí, esse tratamento que você estava fazendo, que você faz da químio, ele ajuda tá ajudando de uma certa forma ainda o útero. O do útero tá lá e ok? E não tem, por exemplo, não tem a possibilidade desse câncer do útero se espalhar, se não me deixar... Não, porque assim, na verdade, não é que... Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que não, mas assim, o que os médicos falaram é que o câncer de pâncreas ele é tão mais acelerado que, assim, não faz sentido você se preocupar com o outro. Entendi. Sabe? Então o assim, foco está sendo 100% no câncer. A quimioterapia os oncologistas nem mencionam. Aí eu falei com um cirurgião, né, que me acompanhava na época, e eu falei assim, nossa, mas é muito triste isso, fazer só um tratamento paliativo, não, né, isso não me soa bem, assim. E aí ele falou assim, olha, eu tenho um médico que eu conheço que ele aceita desafios maiores. E de vez em quando ele me manda umas coisas difíceis e eu mando umas coisas difíceis para ele também. Aí eu falei, então tá, né? Aí ele falou assim, eu posso te dar um ou mais nomes. Eu falei, não, me dá o primeiro nome, eu vou nele, dependendo, você me dá outro ou não, né? E aí eu fui no primeiro, gostei muito dele, assim, uma pessoa muito acolhedora. Dr. Rafael Brandão, inclusive, o nome dele. E aí ele, assim, uma pessoa, assim, que abraça mesmo os casos mais difíceis. E aí ele
me acolheu e falou assim, olha, de fato, a gente pode fazer algumas outras coisas, mas tem algumas coisas que são ainda não tem estudos conclusivos. Podemos tentar a radioterapia, que você não tentou, e também podemos tentar imunoterapia. Que é um tratamento mais moderno, né? A imunoterapia, ela já tem estudos bem interessantes, mas em outros casos, não no de pâncreas. Entendi. Então, ele falou assim, mas já que, né? O que a gente tá fazendo, né? Não tô fazendo nada, vamos tentar, né? Então, é o meu caso, né? Então, aí eu comecei a fazer essa parte complementar, o convênio não paga. Eu tenho que fazer, assim, particular. E aí eu tô seguindo desde fevereiro nesse tratamento em paralelo. Ele faz também o convencional, eu faço a quimioterapia convencional. Mais esse tratamento que eu tô fazendo agora, que é com a imunoterapia. Que é tentativa de fornecer subsídio para o meu corpo reagir. Essa imunoterapia, eu já ouvi falar bastante, né? Dela. Minha mãe não precisou, mas é o que? É uma injeção? É um remédio? É a base do que? Assim, o que eu acho que pode ser que tenha... Por exemplo, a quimioterapia, ela é uma infusão de alguns medicamentos que eles colocam. Que vão... Eles vão, assim, meio que tentar derreter mesmo ali aquela camada do câncer, né? Então, são remédios bem agressivos mesmo. E a imunoterapia, ele já tem uma outra forma de agir. Ele... não sei quais mecanismos bioquímicos, que não é muito da minha praia, mas assim, ele tenta agir no organismo em alguns mecanismos que foram paralisados por alguma razão, que não agiram para parar o câncer. Porque a gente tem constantemente divisão celular no nosso corpo. Então, assim, a probabilidade da gente ter um câncer é constante. Constantemente a gente está se multiplicando nossas células e constantemente a gente pode desenvolver um câncer. E aí o nosso corpo está constantemente passando a vassoura. Não, você sai. Você está erradinho, você sai. E aí, numa dessa varredura que é mal feita, por algum motivo de estresse, dizem, né, que por motivos de você estar com uma dificuldade emocional, que você não está conseguindo tratar, você estressa seu organismo não consegue varrer direito. E aí, nisso que ele não varre direito, você vai e aí aquele câncerzinho ali pensa que pode crescer. Eu falo, não, você não vai crescer. Opa, o que você está fazendo aí? E a imunoterapia é comprimido? Não, então, ele também é dado na forma venosa. Venosa também? A quimioterapia que eu faço, eu fico 48 horas com infusão. 48? A minha mãe ficava... Eu ia com a minha mãe, eram ali, acho que umas 3, 4 horas, salvo engano. Não, o meu... Às vezes 6 horas. É um bem forte, assim. Eu vou às 9 horas da manhã e fica até umas 14, 14h30, só nos pré-infusão. Que são para evitar que eu tenha efeitos colaterais. Isso que eu ia perguntar também, se a imunoterapia traz efeitos. Aparentemente não. Aparentemente não traz, mas assim, claro que tá mexendo com o organismo, né? Mas você tem sintomas assim? Quando eu faço a imunoterapia, não. Não. A quimioterapia tem. Inclusive, tem, né? Recentemente teve uma que eu tava fazendo os prés, eu tive uma alergia enquanto eu estava fazendo os pré-infusão. Então, eu tive que parar o que eu estava fazendo, tomar um antialérgico, para depois continuar a fazer aqueles prés. Aí eu saio 2h30 da tarde, amanhã mesmo eu vou estar 9 horas da manhã no hospital, 2h30 da tarde eu saio, grog, eu falo para os motoristas do Uber, né, ó, tô meio grog, mas eu não bebi pinga, não. Eu bebi, assim, tem um dos medicamentos lá que me deixa meio tonta. A fala fica lentificada, parece que eu tô tendo um AVC, assim. E, tipo assim, eu penso numa velocidade e eu vou falar... sai devagar. E aí, assim, fico com mal-estar, fico com um pouco de enjoo, fico sem vontade de comer nada. E aí tem que tomar cuidado com a hidratação, tem que, né, se hidratar bastante. Porque, assim, a gente fica tão, assim, caído que não dá vontade de nem de se hidratar. Mal vontade de ir no banheiro, sabe? Às vezes tem que fazer um esforço, assim, pra ir no banheiro. E aí tem que ficar, né? Fazendo um esforço para se alimentar. Porque muito alimento também se torna, assim, desagradável na boca. O paladar muda, né? O paladar muda, assim, meu paladar tá super infantil, assim. Gosto de coisa mais azeda, mais doce. E eu sempre gostei muito mais de salgado. Mas parece que as coisas gordurosas mesmo que deslizam na boca, parece que eu tô comendo uma graxa.
E daí eu fico muito frustrada, porque eu gosto muito de salgado, assim. E aí eu tenho que comer muita salada, muito tomate. Haja tomate, assim, muito tomate. E muita fruta, assim. E aí, esse é o tratamento da quimioterapia, que é tão agressivo que a cada 15 dias, antes de fazer a próxima, aí eu vou para casa com uma infusão, assim, um plastiquinho, que nem de casa de hospital, só que ele vai numa pochetezinha, que é para poder ficar carregando ele. E aí eu, às vezes, nem lembro que eu tô com ele, assim. De tempos em tempos tem que olhar. Aí ele tem um sensor térmico que fica colado na pele, que esse sensor térmico vai liberando a medicação. E depois de 48 horas, quer dizer, eu durmo 2 dias com isso em casa. Depois de 48 horas que eu vou lá no hospital e eles tiram a agulha que tá entrando a medicação. E aí, Entendi. 24 horas depois eu ainda tenho que tomar uma medicação lá que aumenta a imunidade, porque assim... Essas medicações todas, elas reduzem a imunidade. E nos intervalos eu faço as infusões de imunoterapia. E aí, desse tempo que você está fazendo, que você incluiu a imunoterapia, você sentiu alguma... De você para você, isso, alguma melhora, alguma diferença? Olha, eu não, na verdade, não senti... Mas, assim, não me sinto também apta a dizer que não teve nada. Não sei. Eu sinto, assim, que eu sou muito forte. Fisicamente, assim. Talvez pela minha vida pregressa, né? Embora eu tenha levado um susto na hora, né? Por ter adquirido câncer. Mas talvez, assim, o fato da minha alimentação antes e da minha rotina esteja me ajudando hoje. Porque eu me sinto, assim, alguns dias muito cansada. É como assim, durante a gravidez, quem já ficou grávida sabe que assim, tem dias que dá muito sono. Porque eu acho que o organismo, ele tá metabolicamente, às vezes, tão acelerado em alguns aspectos, que tem hora que, tipo, parece que você correu uma maratona. E aí, depois da químio, além dessas questões, assim, de alimentação, que são muito difíceis, tem diarreia também, que eu tenho constantemente, muita diarreia. Tipo assim, toda vez que eu olho no espelho, eu emagreci 28 quilos do ano passado para cá. Então, no começo, eu fiquei feliz. Falei, ai, que bom, né? Minha alimentação tá mais regrada, tô voltando ao meu corpo e tal. Aí foi indo. E de abril pra cá, eu não tô gostando mais, não. Assim, pode parar, chega, já deu. E aí, assim, quando eu consigo me alimentar, eu tento me alimentar da melhor forma possível, né? E às vezes eu até, assim, tento dar uma forçadinha. Eu falo assim, ai, tô tão magra que eu preciso comer um pouquinho a mais. Aí, quando eu como um pouquinho a mais, não dá certo. Não dando certo. Não dá certo, piora. Entendi, é desafiador, né? Uhum. E aí, me fala uma coisa. Quando você recebeu o diagnóstico, você recebeu um prognóstico junto? Porque geralmente é assim, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu acho assim, você tem um diagnóstico específico, X, e se um médico chega e dá um prognóstico, você tem 5 dias, 5 meses, 5 anos, 50 anos, essa é a minha visão apenas, né? Eu não levo isso em consideração, porque eu acho que aí passa por tantas outras coisas. Primeiro que médico não é Deus. Né? Eu já parto desse princípio. E segundo que eu acredito que existam outras questões que façam parte disso, que são de escolhas e de uma questão de uma postura muito interna, né? Por exemplo, a minha mãe. Quando a minha mãe descobriu o câncer, já estava no nível 3. E veja só, minha mãe, uma senhora menopausada, na época, com 70 e poucos anos, sangrou uma única vez. Aí quando ela me ligou e falou que estava sangrando, na minha cabeça eu já sabia que era câncer. Sim. Porque uma senhora menopausada sangrar assim do nada. Só que eu, leiga, achava que era um câncer em estágio inicial. Eu nem sabia, na verdade, que tinham estágios, né? Porque na minha família nunca ninguém havia tido câncer. E esse do colo do útero, ele vem do HPV, esse especificamente, sim. né? Ele não é de origem genética, hereditária. E aí, quando a minha mãe fez a biópsia, que saiu o resultado, ele já estava no nível 3. E vai do 1 ao 4. Eu falei, nossa. E ela só teve um sangramento. Quer dizer, muito provável que talvez ela anteriormente tivesse tido outros sintomas, só que talvez tenha passado por cima deles. E aí, aconteceu isso. Ok. E eu lembro que a minha mãe...
durante todo o tratamento dela, que foi muito desafiador. Não foi simples assim. Não foi mesmo. Mas foi possível. Eu lembro quando minha mãe fez 35 rádios. 6 químios e 6 braques. E a minha mãe fazia rádio de segunda a sexta. Todos os dias. Não tinha um intervalo de descanso. E quando eu consegui uma rede de apoio, porque eu trabalhava, eu não tinha condições de levá-la diariamente, mas toda quinta-feira que era químio e uma rádio uma vez na semana era eu quem levava. A minha mãe entrava, lembro que no elevador, ela falava assim, hoje eu vim queimar as gordurinhas. E a minha mãe nunca levantou para cima assim, e falar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Minha mãe nunca. Sim. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Se um dia eu tiver que passar por uma situação assim, eu vou trazer muito esse exemplo da minha mãe para mim, né? E o que eu quero dizer com isso? A questão da entrega, da postura, Sim. de dentro para fora, né? E eu tenho absoluta convicção de que isso ajudou muito no caso da minha mãe, junto com o tratamento, né? E claro, aí eu entrei com outros tratamentos paralelos dentro daquilo que eu acredito e que ela concordou e aceitou. Então foi um combo ali. Mas eu acho que o essencial ali foi a postura dela interna, porque muitas vezes uma pessoa tem um resfriado simples, que ela se entrega, aquilo pode virar uma pneumonia e a pessoa falecer. Porque vem muito de dentro. E por isso que essa questão do prognóstico, para mim, ela é muito relativa. E, de novo, gente, aqui é só a minha opinião. Né? Claro, quem está do outro lado pode não concordar e está tudo certo. Né? Porque, às vezes, se, por exemplo, esse profissional chega para você e fala assim, você tem, sei lá, 5 meses, 10 meses, 1 ano de vida. Eu acho que isso é tão frágil, tão delicado, porque a pessoa naquele instante pode falar, bom, já era. Então, esquece e ali, se entregar de vez, e às vezes, por essa questão, ela vira a falecer antes desse tempo, inclusive. Sim. Né? Porque perde, né, o interesse de viver, né? A gente precisa estar sempre se programando para o futuro, né? É a nossa condição humana. Exatamente. A gente está sempre se programando. Se a gente para de se programar, o organismo fala, então não preciso mais movimentar. Exatamente. E aí, eles... Porque você comentou que a sua mãe teve esse mesmo tipo de câncer e que ela faleceu em... 8 dias. 8 dias. E aí eu queria que... Porque nós já, claro, nos falamos antes disso, né? Você chegou a comentar comigo 2 coisas. Uma, que vocês estão fizeram exames e esse câncer, ele até aqui, ele não tem nada a ver com a questão do câncer da sua mãe. Sim. Né? Foram feitos 2 exames genéticos, porque assim, a partir do exame genético, isso também daria uma diretiva para o tratamento. E também seria um alerta para os meus irmãos, caso fosse hereditário. Né, para os meus irmãos, para os meus filhos, todos fazerem exames assim de rotina mais precocemente, né? Porque toda vez que tem um câncer na família e é de origem hereditária, todo mundo tem que ficar mais atento. Sim. No caso, foi feito um primeiro exame e o exame deu que era negativo. E assim, para falar a verdade, era super difícil de interpretar o exame, porque as palavras muito rebuscadas, assim, muito, né, na linguagem médica, mas a gente conseguia chegar a essa conclusão que era negativo. E aí o médico falou para mim que era negativo, eu fiquei meio assim, caramba, será? E aí, quando eu fui no segundo médico, esse foi o primeiro médico que eu fiz a terapia mais convencional. Quando eu fui no segundo médico para fazer a imunoterapia, ele falou que também, no caso da imunoterapia, era interessante, porque o prognóstico era melhor para casos genéticos. E aí ele falou, vamos repetir esse exame, porque é um câncer meio raro para ter mãe e filha e não ser genético. Tá muito estranho isso. E aí foi feito um segundo exame. E novamente, assim, com aquelas palavras médicas e tal, eu fiquei, né? Mas dava para entender também que era uma coisa assim, que não era genético. Não satisfeita, fui semana passada até o AC Camargo conversar com uma geneticista. Falei, por favor, traduza isso aqui para mim, por favor, que eu quero saber com palavras leigas o que significa. Ela falou assim, olha, não foi genético até o que a gente tem conhecimento até aqui.
Claro que fica, né? Assim, a genética está evoluindo todo dia. Sim. Todo dia temos novidades na genética. Mas até os estudos atuais, o seu caso e o da sua mãe não são de origem igual. Eles são diferentes. E, né, isso aí chega a ser assustador, né? Mas, nossa, como que pode? Então, só pode ter uma explicação além, né, do que a gente sabe até então, porque uma explicação tem que ter, né? Porque são 2 cânceres assim muito raros, como as pessoas falam, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, e aí caiu, e 5 meses depois. Então foi isso, a sua mãe recebeu o diagnóstico, faleceu 8 dias depois. Isso. Né? Não teve nem oportunidade de se tratar e nem nada. E Isso. 5 meses após esse fato, você descobriu que tinha esse câncer. Exato. Nossa, deve ter sido um susto, né? Porque acho Foi. que na hora que recebeu, lógico, você teve uma experiência recente, há pouco tempo, e aí... E ainda teve o caso, né, que assim, eu totalmente leiga, né, eu falei pra geneticista, a gente nem sabe que pâncreas existe, vamos combinar. A gente nem lembra que esse órgão existe, a menos quando a gente conversa sobre diabetes. E assim, a gente pensa que ele só produz ali a glicose e tal, que ele tá quietinho ali no canto dele. De repente, você recebe um diagnóstico que você tá com câncer de pâncreas, e aí você também fica sabendo por fatos, né, da sua vida, que assim, logo depois que a minha mãe teve falecimento, eu cheguei para uma pessoa conhecida e falei assim, ó, a gente estava de luto porque minha mãe faleceu e ela teve câncer de pâncreas, foi super rápido, inclusive o processo de perda dela, porque a gente soube e já logo em seguida aconteceu a perda. E aí a pessoa me falou assim, mas pâncreas é assim mesmo. A minha tia também aconteceu a mesma coisa. E pâncreas costuma ser fulminante. Eu, tá. E fiquei com essa informação, uma semana após. Então, assim, além do fato da minha mãe, que poderia ser um caso isolado, porque ela já era mais idosa, tinha outras comorbidades, teve essa informação além ainda, né? Pois é. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, primeiro que a minha gineco, assim, não tinha... Ela não era minha gineco há muito tempo, mas era uma pessoa bem atenciosa e tal. Só que, assim, ela não satisfeita de mandar, de pedir para eu passar num cirurgião no mesmo dia, ela chegou e falou assim, olha, a gente tem cirurgiões aqui muito bons. Temos um hoje, que era uma quarta, e temos na segunda-feira uma médica. E aí eu falei assim, mas hoje, né? Tipo, eu lembrei que eu tinha roupa para estender na máquina de lavar. O meu filho ia chegar da escola naquele dia, entendeu? Eu tava vivendo um dia normal da minha vida. E aí ela falou assim, você não quer marcar já hoje com o doutor tal? Eu falei assim, hoje? Mas médica eu acho que é mais atenciosa. Tava pensando nela própria, né? Ela tá sendo tão atenciosa, talvez seja melhor eu marcar numa médica. Só que eu saí do consultório dela e mandou uma mensagem no WhatsApp. Só que eu saí para dar um tempo que eu ia ainda passar no gastro. E aí eu não vi a mensagem dela. Não satisfeita que ela me mandou uma mensagem, ela foi até o consultório do gastro quando eu estava sendo atendida. O gastro ficou meio assim, perdidaço, que ele era um rapaz meio novo. Ele tinha falado para me tranquilizar, que não era nada. E quando ele viu o resultado do exame, ele deu uma assustada, assim, ele... eu não trato desse caso, eu vou te passar para outra pessoa, e não sei o que e tal. Ele ficou apavorado, sentiu o pavor nele. E nisso, a médica dá uma batidinha na porta e fala assim, marca hoje lá com fulano de tal, que ela viu que eu não tinha visualizado a mensagem no WhatsApp. E aí eu falei, tá bom, né, já que insiste, aí eu fui. E aí esse médico, assim, abriu um sorriso, assim, extremamente acolhedor. Que faz a diferença, né? Muita diferença. E, assim, uma pessoa, assim, extremamente simpática, assim. E aí ele falou pra mim, assim, deu pra sentir que ele tava falando, assim, né, de um diagnóstico grave, que eu tinha que ser internada no mesmo dia. E eu falei, doutor, eu tô com roupa na máquina, meu filho vai chegar da escola. Meu Deus, olha o que pensa, aí ele né? falou assim, porque assim, você tá no seu cotidiano. Aí ele falou assim, só que eu falei pra ele, eu fui com a sua cara. Eu gostei de você. E ele falou, também fui com a sua, então tá ótimo. E aí, assim, eu já fiquei tranquila, porque pelo menos eu tinha uma referência ali que conhecia sobre o assunto e que me amparou, assim, de uma maneira, assim, bastante, deu um suporte emocional ali, né? Te acolheu, né? Aí eu liguei pro meu irmão e falei, eu quero ser cremada. O meu filho tal coisa. E assim, já dei as instruções. Porque eu falei, em que circunstâncias você é internado na mesma hora? Quando você sofre um acidente de carro, né? Quando você tá com um negócio muito grave. E aí eu fui pra internação.
Aí até falaram, e tem casos que você pode já conseguir aposentadoria pelo INSS. Eu não quero aposentadoria pelo INSS. Isso é quando a pessoa já tá morrendo, não fala um negócio desse. E aí, assim, eu fiquei lá 5 dias e fiz os exames. E aí que foi constatado que não dava para fazer a cirurgia. E aí você teve um prognóstico de tempo? Então, o prognóstico não foi dado nesse momento, né? Porque daí até então eu tinha ainda a opção da cirurgia. Uhum. Depois da cirurgia, o oncologista passou no meu leito lá, estava ainda internada, ele falou assim, olha, você vai fazer só o tratamento paliativo a partir de agora. E assim, quando falou paliativo, assim, já me deu uma dor no coração. Eu falei assim, nossa, parece que você já está na beira do caixão, assim, né? E aí eu falei assim, nossa, doutor, mas e se eu não fizer? Porque para mim, assim, paliativo é bem amplo, né? Ele significa todos os tratamentos que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida até você morrer, porque não existe um tratamento melhor ali, né? Só dá para fazer as coisas que evitem o seu sofrimento. Mas o que ele estava se referindo, principalmente assim, que a questão da quimioterapia só para não crescer muito rapidamente o câncer. Que não tem mais o que fazer, que a medicina, nesse caso, não tem mais o que fazer. E aí eu falei assim, e se eu não fizer essa quimioterapia? Você perguntou isso pra ele? Perguntei, porque a quimioterapia é extremamente agressiva, né? Sim. Então você não sabe o que é mais agressivo, se é o câncer ou se é a quimioterapia. E aí ele falou assim, se você fizer uns 3 meses, se você não fizer... Não, se você não fizer uns 3 meses. Se você fizer, talvez você tenha uns 6 meses. E aí, assim, até... Meu irmão tava até na linha, né? O meu irmão falou, você fez de propósito, eu tava na linha, eu não tinha que escutar aquilo. Eu falei assim, juro que não foi. Eu pensei que tinha desligado. E assim, eu não tinha nem cabeça para fazer esse tipo de coisa, assim. O médico entrou, me despedi dele, o médico entrou e o telefone ficou ligado do meu lado. E aí... eu fiquei meio em choque, né? Porque eu falei, não quero fazer só tratamento paliativo, eu quero tentar, né, continuar o tratamento. E é o que eu tô fazendo hoje, mas assim, paralelo do que eu tô fazendo hoje, assim, eu fui atrás, assim, tem um amigo que passou também por um câncer de próstata, e aí ele conversou com um médico que chama Sidney Feldman, que é um doutor, né, antigo e tal, e ele... Doutor Sidney, ele é muito conhecido dentro desse meio. E ele fala muito sobre os vegetais, sobre o crudivorismo, que é muito importante na cura do câncer e tal. Ele ficou muito preocupado comigo, sabe? Então, assim, dá para perceber que mesmo assim, as pessoas que têm uma experiência sabem que não é assim tão tranquilo. Eu até tentei fazer algumas coisas, mas de fato eu tenho que admitir que, assim, que é muito difícil, porque a quimioterapia, ela acaba com as mucosas todas, desde da boca até as do intestino. Então, assim, não dá para ficar escolhendo o que a gente vai comer. Entendi. O que eu conseguir comer, eu tenho que comer. Claro. Então, assim, no começo eu tentei fazer, mas depois, assim, foi difícil. Só que tem um porém. Ele não fala só da alimentação. Ele fala tomar sol, contato com a natureza. Ele fala sobre... ele fala sobre, né, você fazer as coisas que você gosta, você entrar em contato com você mesmo. E aí, tudo isso também é um tratamento que a gente sabe, né, que faz parte do tratamento da vida, né? E a gente acaba negligenciando porque a nossa sociedade, ela não valoriza isso. Né? A gente, assim, falar que vai tomar um sol é luxo, né? Por conta dessa vida corrida. Eu lembro que... Então, aí chegamos num ponto bem interessante, que para mim esse foi o ponto nevrálgico. Quando você, no áudio que você me mandou, eu lembro que você falou assim, numa parte dele, que hoje você tem qualidade de vida. Sim. Então, bingo. Esse foi o ponto principal da nossa conversa que me despertou isso. Porque assim, vamos lá. Primeiro, você teve esse prognóstico de até 6 meses, isso já faz 1 ano, certo? Não, na verdade faz agora 6 meses, né? Não, fevereiro para agosto. Agora tá fazendo 6 meses desse prognóstico aí. Ele não falou assim, com exatidão, 6 meses fechado. Não, ele, assim, falou que realmente era curto o tempo. Ok, mas hoje você se sente bem? Sinto. Beleza. Você até comentou um pouquinho atrás, eu acabei não falando sobre isso, mas eu vou
só abrir um parênteses aqui, né? Sobre essa questão do... Por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que sempre busquei minha alimentação saudável ao longo da vida. Eu sou vegana também. É claro que qualquer pessoa, ninguém está imune a nada, né? Mas eu acredito muito em quê? Que quando pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, pratica atividade física, que minimamente ao longo da vida se permite ter esses cuidados, quando algo acontece, o organismo, de uma certa forma, ele tem uma condição um pouco melhor para segurar, para ajudar no processo, ou talvez numa forma de uma recuperação mais rápida, ou talvez, eu acredito sim que esse aporte que foi oferecido sempre, ele não foi em vão. Alguma coisa se mantém ali e se estrutura para, no momento de necessidade, a pessoa passar pela situação de uma maneira um pouco melhor. Eu acredito muito nisso. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido, mas acho né? que isso também vai além do físico. Isso também inclui o emocional. Isso, exatamente. É o combo, né? É o combo. Porque, assim, eu particularmente acredito que essas questões, as doenças, de uma maneira geral, elas falam muito sobre isso. Eu, por exemplo, eu tenho boa saúde, mas quando meu corpo ele manifesta algum sintoma, lógico, eu trato, né? Só que eu busco entender a razão que vem atrás desse sintoma. Para mim, esse é o ponto. Porque não adianta eu só tratar algo ali, um sintoma específico X. É que nem uma dor de cabeça. A pessoa tem uma dor de cabeça, toma analgésico e volta. Porque ele está cuidando do sintoma e não da causa. E muitas vezes a causa ela não é só de origem física. É de um estresse, é porque do estresse é uma questão emocional e por aí vai, né? Eu acho que eu gosto muito dessa questão de buscar isso, a resposta dentro de mim, né? Até aconteceu comigo um tempo atrás, eu estava com uma rinite atacadíssima. E aí era um momento em que eu estava com uma pessoa, né? Enfim, e eu sentia muita raiva dessa pessoa. Eu estava num grau de intolerância, não era raiva, eu estava com um grau de intolerância e impaciência muito grande com essa pessoa. E quando eu percebi isso em mim e ressignifiquei isso, a rinite foi embora. Então, assim, eu acho que o corpo, ele traz os sintomas. A alma fala através dos sintomas. Essa é uma visão minha, tá, gente? É isso. Então, eu penso nisso em relação à questão de uma alimentação saudável, de um estilo de vida mais saudável, minimamente, né? Que nós possamos nos oferecer. E aí, fala pra gente agora assim, quando foi, a partir do momento que você teve isso, qual foi a maior transformação que você teve? Porque quando você mencionou para mim que foi nesse momento que hoje você tem qualidade de vida, olha o paradoxo que existe. E eu acho isso muito interessante. Para mim, o pulo do gato foi esse. Eu falei, gente, porque é uma questão de escolha. Sim. Você poderia ter escolhido, já era, e se entregar geral ali, porque é desafiador, claro que sim. Claro, mexe com inseguranças, se sente vulnerável. Lógico que sim. Lógico que é. Eu falei pra você aquele dia, assim, o que eu sinto às vezes é assim, eu acho que talvez fosse um pouco do sentimento da Preta Gil, eu me identificava um pouco com ela. Às vezes eu sinto assim, eu não sinto revolta nem nada, mas eu sinto assim, poxa vida, eu gosto tanto da vida. Por que eu? Só isso, sabe? Que às vezes eu penso assim, tem tanta gente que fica aí procurando formas de sair da vida, tem tanta gente que faz mal para os outros, tem tanta gente que não tá nem aí com ninguém. E eu cuido do meu filho, eu tento, né, ver o lado bom das coisas, porque eu só, às vezes, assim, me dá esse questionamento, eu falo assim, né, por que será que algumas pessoas são escolhidas para ir mais cedo do que outras? Não sei, né, não sei também se eu vou acabar indo mais cedo ou não, mas, assim, eu acho que era o questionamento que a Preta Gil tinha. Ela fazia tanta coisa boa para tanta gente que ela nem conhecia, né, que ela nunca vai conhecer. E as pessoas, assim, admiravam muito ela pela força que ela tinha, pela essa alegria de viver que ela tinha. E, de repente, essa pessoa é acometida por uma doença que não dá uma segunda chance, que não deixa ela fazer um tratamento. Quer dizer, ela faz um tratamento, a doença volta, faz o tratamento, a doença volta. E mesmo acolhida por uma família, né, super maravilhosa, mesmo tendo o recurso financeiro que ela tinha, mesmo com todas as possibilidades, ela foi.
Então, assim, não tem uma explicação. Então, às vezes, assim, eu vou dizer que a única coisa que, assim, eu pergunto, né? Mas, assim, pergunto só, deixo a pergunta no ar, um dia eu vou ter uma resposta, né? E, enfim, agora, assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fiz a seguinte decisão. Eu, primeiramente, assim, a primeira coisa que eu fiz após eu sair do hospital, fiz uma coisa burocráticazinha, né? Primeiro dei uma ajeitada na minha casa, né? Que afinal de contas as roupas estavam na máquina ainda quando eu saí. Máquina, vocês perceberam, né, meninas? Aí eu tirei as roupas da máquina e tal. E aí eu fui atrás de pessoas que pudessem me dar um suporte físico ali. Desde me ajudar com a casa, me ajudar com o meu filho. Porque aí me falaram, você vai ter que cuidar de você. Depois de 18 anos que eu cuidava, sabe? Quase que 100% do tempo. Ou eu estava no trabalho, ou eu estava cuidando do meu filho, ou eu estava dormindo. Eu não tinha um tempo para mim. Eu não me permitia, mas não é porque eu não quisesse. Eu não tinha recurso, sabe? Porque, assim, existe uma coisa chamada apoio, rede de apoio. Sim. Rede de apoio é uma coisa que não existe mais. Então, é uma coisa que, assim, eu sempre penso nisso, que é um negócio que dá um tema aí para uma live sua. Rede de apoio é um negócio que existia naturalmente até a geração da minha avó. Então, os filhos nasciam, as tias todas ali, que não tinham filhos ainda, os primos, todos cuidavam. Eu mesma carreguei sobrinho até não querer mais. A geração da minha mãe, a minha mãe, assim, era uma pessoa que trabalhava. E ela tinha ainda, assim, o suporte de pessoas que ajudavam na casa. Porque também não tinha essa legislação de ter que pagar um salário mínimo e etc. É triste constatar que no Brasil, muita gente ganha salário mínimo. Então, não tem como a pessoa ganhar salário mínimo e pagar um salário mínimo. Sim. Né? Sim. Então, assim, é uma coisa assim, a legislação, ela resolveu uma questão. Claro que é um trabalho digno, muito importante, que tem que ser registrado, tem que pagar um salário digno. Mas e aquela pessoa que já ganha 2 salários? Ou 1,5. E ela tem 4 filhos. E ela paga para uma pessoa que não tem nenhum filho. Ela vai pagar metade do que ela ganha? Sabe? Essa situação não foi resolvida. Porque, assim, não existe creche para todo mundo. E aí, assim... E se você tem um filho com deficiência, que é o caso do meu filho... A situação se aumenta ainda mais. Porque, às vezes, a pessoa até tem uma creche, mas não tem segurança. Às vezes, a própria creche dá indiretas para a mãe. Olha, se seu filho engasgar, eu não vou saber o que fazer. Eu não tenho pessoa suficiente para ficar de olho nele. Né? Porque meu filho, até hoje, com 19 anos, às vezes, ele simplesmente... se, por exemplo, tiver uma castanha de caju em cima da mesa e ele der fome nele, ele resolve pegar. Mas, às vezes, ele esquece de mastigar. E nisso que ele esquece de mastigar, ele engasga. Então, assim... Mesmo ele já sendo um rapazinho, eu posso ficar tranquila quando eu vou tomar um banho. Às vezes tomo um banho de meia hora, deixo ele lá. Mas eu tenho que me garantir que não tem nada que ele possa morder ali, que possa engasgar. Né? Então, Entendi. assim... e aí o que acontece, assim... A minha mãe, ela tinha essa facilidade que ela podia ainda fazer os acordos. Mas a nossa geração, ela perdeu isso. A nossa geração, ou você tem condições de registrar uma pessoa... pagar todos os direitos dela, tudo bonitinho, mesmo que a pessoa nem queira. Você tem que fazer isso por legislação e por obrigação moral, mas também por legislação. E aí você tem que... o seu trabalho tem que ser... Você tem que ganhar muito mais que isso para você poder suportar. E aí tem a questão da maternidade solo. Que, assim, à medida que as mulheres começaram a reivindicar os seus direitos... Não os direitos trabalhistas, mas os direitos de dignidade humana, os homens começaram tá, então tchau. Sabe? O fenômeno da maternidade solo é isso para mim, na minha cabeça. Os homens simplesmente, vocês querem ser independentes? Então, lutem. Então, assim, alguns até, assim, respeitam, mas, assim, uma boa parte, em função da ignorância que a gente tem no nosso país, da falta de cultura emocional de muitos homens, você não é feminista? Vai à luta. Você tem 2, 3 filhos? Cuida deles, que foi o que aconteceu com o genitor do meu filho. Então, você já tem seu trabalho, não importa que seu trabalho seja tóxico, você já tem seu trabalho. Você vai ficar com 2 filhos, um é deficiente, não é meu. Faz o DNA aí, porque eu não sei se é meu. Foi assim? Ele disse isso pra mim. Meu Deus. Eu tinha tido 2 filhos com ele nunca tinha questionado a paternidade. Quando eu tive o terceiro, era uma pessoa, como eu te falei, que tinha estudos,
que a gente tinha uma convivência há mais de 10 anos, e a pessoa falar para mim que era para fazer um DNA, porque ele tinha uma deficiência. E a partir desse momento, assim, eu demorei ainda para assimilar, porque eu, assim, eu gostava muito dele. E eu demorei para assimilar, dei diversas chances pra gente voltar, para ele se aproximar do filho. Não teve jeito. Ele persistiu e até hoje ele não tem relação com o filho. E é uma pessoa, assim, das poucas pessoas na minha vida com quem eu cortei total relação. Porque para mim, assim, não tem o que falar com esse sujeito, assim. Eu não consigo entender, ele faz parte de outro planeta para mim, assim. Não faz parte do meu. Mas isso fala sobre ele, né? E, então, assim, eu não tive apoio, né? Emocional e nem físico e nem financeiro para poder ter. Então eu ficava muito sobrecarregada, como muitas mães de filhos com deficiência. Acho que, se eu não me engano, são mais de 50% dos casos de criança com deficiência cujos pais abandonam. Então, assim como quando a mulher está com câncer, né? Eu falei, pelo menos esse desgosto eu não tive. Porque eu não estava com ninguém quando eu tive o diagnóstico, né? Porque tinha chance de acontecer isso também, né? Meu Deus, é surreal isso. E, assim, mas com as crianças que nascem com deficiência também tem essa situação. E aí, o que aconteceu? Eu cuido do meu filho desde bebezinho e tenho cansaço, né? E aí, o ano passado, foi um ponto que eu falei assim, não, eu vou começar a olhar para mim. Porque eu já passei 18 anos cuidando dos meus filhos e eu vou ter que dar os meus pulos, eu vou ter que dar um jeito de começar a olhar um pouco mais para mim. E aí, o que você fez? E aí foi quando eu decidi, né, que eu ia sair do meu trabalho. Você fez aquilo que você quis fazer durante muito tempo? Eu decidi que eu ia sair, mas eu ainda estava titubeando um pouco até que eu sofri uma agressão psicológica, né? E aí eu saí aquele dia e aí comecei a fazer os exames. Só que, assim, antes de efetivamente ir lá e assinar minha demissão, eu recebi o diagnóstico. Então, assim, acabei que não pedi a demissão por questão de 5 dias. Eu ia pedir o diagnóstico, eu ia pedir a demissão, assim, na semana seguinte que eu recebi o diagnóstico. Mas, assim, como eu recebi esse diagnóstico, obviamente que eu não ia pedir demissão, porque daí eu tinha os direitos, né, trabalhistas de ficar recebendo todos os meus direitos e tal, e entrar no INSS. E aí foi o que aconteceu, né? Então, eu tô desde maio de 2024 afastada. E aí, assim, a primeira coisa que eu fiz depois de tirar a roupa da máquina e conseguir pessoas para me ajudar, eu falei, agora eu vou fazer o que eu ia fazer, não ia começar a olhar para mim? Vou pra praia. Aí fui, né? Inclusive, eu fui na pousada vegana, que fica aqui em Peruíbe, né? Do ladinho de São Paulo, que é um lugar maravilhoso. E aí fiquei lá uns dias, tava meio frio e tal. Não tava aquele tempo muito gostoso pra curtir praia. Mas aí o Elton, né? Que é proprietário lá, perguntei pra ele, né? Você não tem uns amigos que dão aula de surf? Que era uma coisa que eu sempre postergava. E sempre teve vontade de fazer? Sempre tive vontade de fazer. Não era aquela vontade, assim, desesperada, mas era uma coisa que eu sempre, assim, que eu via alguém surfando, eu falava, nossa, que coisa maravilhosa que deve ser surfar. Mas, assim, eu imaginava que era que nem uma aula de natação, que você vai primeiro na prancha com o braço, depois com a perna, não sei o quê, que era um processo demorado. E aí eu falei com o Elton, ele falou assim, olha, eu tenho uns amigos que eles dão uma aula. Eu falei assim, mas será que uma aula só? Porque eu já tô indo embora, né, segunda-feira e tal. Ele falou assim, olha, os meus amigos, eles aceitam um desafio, eles propõem um desafio. Se você não surfar na primeira aula, você não paga. Ah, eu falei, não acredito. Sério mesmo que você vai surfar na primeira aula? Não acredito. E aí foi engraçado, porque foi o inverso do que as pessoas dizem de etaísmo. Eu cheguei lá, tinha um professor, um rapaz novinho, cabelinho encaracolado e tal, típico surfistinha, assim, né? E aí ele foi me dar aula. E aí ele não olhou pra minha aparência, assim. Eu não tava tão magra, tão abatida, mas assim, ele não olhou pra minha aparência. Ele simplesmente chegou e falou assim, ó, é o seguinte, o movimento do surf é esse. Você vai fazer uma flexão de braço, você vai levantar a perna, você vai virar pro lado e você vai se manter equilibrada e vai tentar utilizar os braços como apoio para manter o equilíbrio, ok? É isso? Aí eu peguei, fiz o movimento, ele falou, é isso. Eu, tá bom, vamos então, né? Aí a gente entrou na água. E aí? E aí ele falou assim, olha, eu vou te indicar o momento que é para você tentar pegar a onda. Porque, óbvio, nunca tinha pegado uma onda na vida. E aí eu fui
E eu falei assim, nossa, mas tem que ter fotos, né? Queremos fotos, porque né, hoje em dia, se não tiver uma foto, um vídeo... Aí ele falou, não, daqui a pouco vai ter um drone aí, vai filmar. Eu, tá, por favor, hein? Porque senão eu mesma não vou acreditar, se não tiver. E aí foi o fato que, assim, aí a gente andou uns 200 metros para dentro da água. Quando chegou bem ali na arrebentação, ele pegou, virou a prancha e falou, vai. E eu fui. E eu consegui surfar. Aê, mulher! E aí foi dia 8 de setembro, eu lembro bem da data que era aniversário do meu irmão. Eu fiquei assim, maravilhada. E assim, a sensação? O drone pegou. Eu tenho provas, eu tenho que comprovar. E a sensação, assim, é muito boa, né? A sensação que você tá, assim, flutuando mesmo na água, né? Muito, muito gostoso, assim. E muito satisfatório, você sabe assim, nossa, eu consegui fazer uma coisa que eu me propus, que eu sempre quis fazer. E aí, assim, foi, assim, umas 3 vezes só que eu consegui ficar uns 20 segundos, assim, né? Em cima da prancha. Mas, assim, muito gostoso. Sabe? Aí eu falei assim, e vai ser essa a minha rotina a partir de agora. Eu vou fazer tudo que eu quiser fazer. Tudo que eu me propor a fazer, eu vou fazer. E aí, assim, foi. Aí, em setembro, eu voltei, né? Eu tinha feito só uma sessão de químio. Aí, eu voltei em outubro, fiz outra sessão de químio, novembro, dezembro. Aí, fiz a cirurgia. Aí, passou a cirurgia e eu fui no outro médico para fazer o tratamento alternativo. E aí eu comecei a fazer o tratamento, aí o médico falou, então, ó, vamos, mas a gente tem um porém, você vai voltar a fazer a quimioterapia porque você teve uma boa resposta. Nos exames, tinha dado de 2 centímetros, foi para 1. Eu falei, doutor, segundo a minha matemática, uma coisa que vai de 2 para 1 vai de 1 para 0. Certo? Aí ele falou, exato. Então, aí ele falou assim, então, você vai ter que dar sequência na químio porque você teve um bom resultado com a químio. Aí eu falei, só tem um porém, eu vou pra Bahia primeiro. E aí eu fui, em abril, fui pra Bahia, fiquei 9 dias na Bahia, assim, comi todos os acarajés veganos que eu tive direito, todas as moquecas veganas, e ficava lá procurando arroz e feijão pro meu filho, porque ele ama. E aí, às vezes, né, nesses lugares só tem peixe, e aí a gente não come peixinho. E aí a gente, assim, curtiu pra caramba, sabe, a viagem. Assim, e aproveitou porque, assim, a gente tem que fazer isso, porque a gente não sabe o que é a vida. E, assim, essa consciência da morte, ela dá essa possibilidade pra gente. Falar assim, amanhã eu não sei se eu vou acordar. Então, se hoje eu fizer o que eu quero fazer, e amanhã eu estiver do outro lado, eu vou falar, nossa, mas ontem foi legal, né? Valeu a pena ter ficado ontem ainda. Então, é o que eu tô tentando fazer de lá pra cá, sabe? Então, assim, tive a sorte também, assim, de eu poder sacar. Eu tinha um FGTS, que, assim, eu não tenho casa própria, eu já estava acumulando o FGTS para comprar uma casa própria. Então, assim, com esse valor e mais um pouquinho que a minha mãe pôde deixar para mim, eu estou conseguindo fazer o tratamento e estou conseguindo pagar pessoas. Por exemplo, nesse momento, tem uma pessoa lá cuidando do meu filho para mim. Entendi. E eu estou pagando para isso. Então, assim, tudo tem um custo, né? E, assim... Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. Então, tudo que, assim, que me interessa, tudo que vale a pena, tudo que eu falo assim, né, me dê vontade, assim, eu vou num lugar, nunca tomei café com leite de coco, vou tomar agora. Então, assim, sabe, tô fazendo tudo que eu quero. Acho que todo mundo devia fazer, não devia esperar ficar com uma doença, né, pra fazer isso. É isso. Todo mundo deve fazer isso. Esse é o ponto. Porque é sobre se permitir. Dentro das possibilidades, claro, né, que assim, aí existe também uma limitação, mas assim, se permitir, sabe? Se permitir voar. Às vezes você voa, né? Aí existe aquela o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa? Quando começa a pensar, a gente voa no pensamento, a gente tem, né? Aquela coisa, liberdade para dentro da cabeça, né? A gente pode não conseguir fazer uma coisa agora, mas você pode sonhar com ela. Você pode estar sempre com aquele sonho vivo de coisas assim. Então, assim, eu planejo uma coisa agora, que vou fazer daqui a 2 semanas, aí eu faço essa coisa, eu já vou fazer outra coisa, e outra, e outra. E assim, eu vou ver minha vida assim até o último dia. Você está vivendo hoje aquilo que você não viveu. Então, mas esse é o ponto, né? Eu falo sempre, né? Todos nós sabemos o dia que viemos para cá, mas nós nunca saberemos quando vamos partir dessa terra, porque assim, isso que você comentou, né? Nós todos podemos dormir e não acordar.
Você sai de casa hoje, de repente você pode ter um infarto, sofrer um acidente de carro e não voltar mais. Na nossa cabeça. Ninguém tem garantia de nada. É claro que quando tem um diagnóstico desse, é muito provável que a pessoa tenha a sensação de ter a morte mais próxima. Mas se nós formos parar para pensar de uma maneira geral, todos nós temos a morte próxima a nós. Sim. Todos nós. Porque nós não temos essa certeza, nós nunca vamos saber. Então, eu acho que vem disso. Isso que você vive hoje, veja só, você está se permitindo a isso. E eu acho que era esse o recado que eu gostaria de deixar aqui. Porque a vida está te oferecendo essa oportunidade e você, acima de tudo, está se permitindo vivenciar isso. Porque você pode partir amanhã, daqui 1 ano, daqui 10. Esse é o ponto. Sim. Eu posso ir antes de você. Sim. Qualquer um de nós estamos abertos a isso. A morte é um assunto que a maioria das pessoas tem muito medo. Eu, particularmente, não tenho medo de morrer. Eu, de verdade, não tenho. Não tenho. Eu sei que se, de repente, eu estiver aqui agora, a minha missão aqui cumpriu. Se foi completa ou não, se foi realizada com sucesso, não sei. Mas eu sei que dentro daquilo que eu faço hoje, do que eu busco, eu tento estar inteira em todos os meus processos. Sejam eles desafiadores ou não. Porque até nos meus erros eu sou inteira. Então, isso é uma coisa que, para mim, já é o suficiente. Porque eu não fico exigindo de mim uma perfeição constante, porque eu não sou perfeita e nem tenho essa pretensão. A única pretensão que eu tenho é de ser e me tornar cada vez uma pessoa melhor para mim. E quando eu me torno melhor para mim, automaticamente eu estou devolvendo isso para o mundo. Né? É uma coisa que eu penso muito. Então, essa questão de você hoje estar nesse lugar, se permitindo viver, teve alguns momentos que você falou no final que seus olhos brilharam. E é sobre isso. Porque a vida é agora. Esse é o instante da vida. A vida é sobre isso. É sobre nós nos permitirmos. E às vezes isso, de uma forma inconsciente e indireta, talvez seja também um processo de cura. É de cura. Sim. Porque talvez, se não fosse a doença, e aqui eu acho que a gente sempre tem um lado positivo de toda e qualquer situação. Enquanto nós estamos vivendo aquela situação desafiadora, é claro que nós não conseguimos enxergar o lado positivo, só que na vida tudo passa. Quando você teve o diagnóstico inicial, você teve as suas questões, os seus sobressaltos, o medo, a insegurança, ok. Só que você pratica a resiliência, tenta ressignificar algumas coisas para que isso te impulsione para você continuar vivendo. E é nesse instante, a partir dessa escolha e desse olhar, que você se permite vivenciar de uma outra forma. Esse é o pulo do gato. Essa é a beleza da vida. Porque talvez o câncer, nesse momento, hoje, esteja te ensinando coisas e te permitindo coisas que lá atrás você não viveu. Você ficou presa no trabalho por uma questão obrigatoriamente de sobrevivência, por ter a sua família, por ser mãe solo e tudo mais, você foi engolindo e aceitando coisas e não se permitindo viver, se anulando em muitas questões. E você não colocava isso para fora. Você simplesmente acolhia aquilo dentro de você e seguia com a vida. Sim, e o tempo também é uma coisa muito relativa, né? É o que eu penso assim. Eu vivi 18 anos meio que uma repetição do mesmo dia. Porque era uma rotina igual. Eu tinha que acordar, cuidar do meu filho, trabalhar, cuidar do meu filho, trabalhar, cuidar do meu filho, trabalhar. Nesse último ano, eu fiz um monte de outras coisas que eu não tinha oportunidade de fazer. Desde assim, ouvir uma música no meio da tarde. Uma música inteira. Vou olhar aqui qual que é a tradução dessa letra, que eu acho linda e eu nunca prestei atenção, né? Nessa letra e eu não sei a tradução completa. E aí, coisas assim mínimas, mas que assim, me dão um prazer enorme. Eu falo, nossa, essa música é linda na melodia e é linda na letra, porque eu não domino inglês e às vezes eu não sei tradução. E aí eu lembro daquela frase do Juscelino Kubitschek, assim, viver 50 anos em 5. Porque assim, às vezes você vive em 1 ano coisa que você não viveria em mais 30 anos de vida. Pronto. Porque é sobre isso.
Querida, nosso tempo está acabando aqui, a produção já me sinalizou ali, mas eu gostei muito de escutar a sua história. E para você que está aí do outro lado, de verdade, eu gostaria muito que você tivesse não só escutado, mas sentido o recado que nós tentamos passar aqui. A vida, ela é muito breve, né? E o que é essa brevidade? Não é necessariamente questão de anos, mas é em questão de vida, de se viver, daquilo que nós nos permitimos ou não. Às vezes nós abrimos mão de muitas coisas para tentarmos nos encaixar em alguns padrões, porque achamos que devemos estar ali, porque queremos continuar pertencendo àquele lugar, àquela família, àquele sistema de uma forma ou outra. Só que nós passamos por cima daquilo que nos é melhor. Escutar uma música, veja só, coisa simples, escutar uma música, se permitir não fazer nada. Ou até mesmo verbalizar aquilo que você tem vontade de falar e tem medo, se sente insegura. É sobre o olhar de se acolher. Esse é o ponto, de se permitir. E eu tenho certeza que esse tempo que você está vivendo hoje, fazendo essas coisas, essa energia, isso tudo que você está vivendo, com certeza, isso faz parte do seu processo de cura para você, da sua reconexão com você, da Ana para com a Ana. E ela não está sendo egoísta porque ela está olhando para ela. Ela está se permitindo sobre isso. Ela está se permitindo viver. É sobre isso. Minha querida, muito grata por você ter estado aqui, por você ter dividido a sua história com a gente. Eu te desejo o melhor sempre. Continue com esse brilho no olhar que, na hora que você estava falando, os seus olhos ficaram maravilhosos. E é sobre isso. A cada instante, a cada segundo, viva da sua melhor forma. Às vezes a nossa melhor forma não é estar bem sempre. Mas é nós estarmos inteiros ali. Independente do momento e do processo que nós estejamos. Porque a vida está sempre para ensinar. Sim. Adorei estar aqui com você. Eu que adorei que a sua presença aqui, viu, minha querida? Manda um beijo. Galera, eu vou me despedindo por aqui. A Ana vai se despedir de vocês. E eu me despeço com aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite. Esse episódio teve tudo a ver com isso. E até a próxima. Um beijo, Aninha. Beijo para todo mundo também. E curtam a vida. E respirem e aproveitem tudo que a vida tem de bom, que a vida presta. Beijo!